Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, eu, Josévaldo dos Reis Brito, nosso parceiro aqui no canal 14, o canal comunitário da NET Anápolis, trazemos assuntos de interesse da comunidade. E hoje o assunto extremamente importante, mas muito importante mesmo. Como sempre, eu passo a bola para o Josévaldo para ele apresentar o nosso convidado de hoje. Josévaldo, por favor. Interessante, Guilherme Verano e amigos do 14. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E hoje, junto conosco, meu querido amigo Valber Barreto. Verano, eu conheci o Valber lá no início dos anos 2000 e conheci o Valber e a partir desse momento a gente começou aí uma amizade. A coisa já vem vindo de alguns anos, mas porque a causa desse rapaz aqui é muito nobre, viu, Verano? Então, pois é, a gente, quantos anapolinos também não conhecem o Valber? Mas a proposta hoje é de mostrar para a comunidade anapolina o que é uma proposta de vida e, acima de tudo, uma proposta que ajuda muito e muitas pessoas. Valber, que bom ter você conosco aqui no nosso Alto Astral no 14. Olá, Josévaldo, prazer também estar aqui. Prazer estar aqui. Falar sobre esse tema, para mim, é formidável, porque é o que eu vivo no dia a dia já há 20 anos. Valber, para quem não conhece o Valber ainda, ele trabalha aqui no Núcleo Esperança. O Núcleo Esperança que faz um trabalho aqui muito interessante com crianças e famílias de crianças aí com câncer. Ô Valber, o que te fez, o que te motivou a entrar nessa empreitada aí há alguns anos? Que eu sei que não é fácil, mas deve ter tido uma motivação, alguma coisa que fez com que você viesse fazendo a diferença para essas pessoas que vocês têm assistido ao longo dos anos. Eu fui apresentado para o câncer no dia 22 de setembro de 1997, fez 20 anos agora. Da pior forma possível. Descobri que minha filha, de apenas 2 anos, tinha acabado de completar 2 anos, estava com câncer, supunha que seria um tumor renal, que era um tumor tratável, que iria retirar esse rim com tumor e tal, então seria uma coisa tratável, tranquila. E quando ela entrou no centro cirúrgico, fez a primeira cirurgia, descobriu que o tumor não era aquilo que os exames de imagem mostravam, e era um tumor bem mais agressivo, era um tumor fora do rim, na suprarrenal, um neuroblastoma. E esse diagnóstico adoeceu toda a família. Eu estava no melhor momento da minha vida, melhor emprego, morando numa cidade do interior que tinha um emprego muito bom, trabalhando na prefeitura. Então, no melhor momento da minha vida, onde tudo se realizava, eu tive um diagnóstico de câncer com a minha única filha na época. E aí nós entramos para o tratamento com ela. É como você entrar numa estrada às cegas, sem saber onde vai parar e nem se vai parar. É como descer uma ladeira com um carro sem freio. Desgovernado mesmo. Desgovernado. Você não sabe onde aquilo ali vai dar. E aí o tratamento em tratamento em si foi em torno de 6 meses, quase 7 meses. Tratamento foram 7 meses. Até que foi feita uma reavaliação do tratamento e descobriu que mesmo com a quimioterapia o tumor estava evoluindo. E aí teve que fazer uma nova cirurgia. Nós não vamos preservar nenhum órgão que ela consiga sobreviver sem ele. E autorizamos e foi para o centro cirúrgico. E o tumor estava envolvendo a aorta, ele estava em volta da aorta, não tinha como fazer essa cirurgia, fazer essa ressecção do tumor, tirar esse tumor. E aí nos entregaram ela e nos deram ali umas 3 ou 4 opções de morte. Pode ser que seja assim, pode ser. Então, a partir desse dia, que foi no mês de abril, nós vimos de abril até agosto, ela morrer todo dia um pouquinho, porque aí já não fazia mais tratamento curativo. O tratamento que tinha era paliativo, era apenas para diminuir as ânsias e as dores que ela tinha. Então, nesse período, nesses 11 meses que nós ficamos ali com ela em tratamento para curar, em tratamento paliativo, além da guerra que nós estávamos com ela, nós vimos muita gente na mesma guerra e com menos armas que nós tínhamos. Eu sou de uma família bem humilde,
Mas tenho amigos aqui em Anápolis, né? Tenho muitos amigos e parceiros, e aí essas pessoas me ajudaram. E eu percebi que tinha gente que estava nessa mesma guerra que eu estava, que vem do Maranhão, vem do Pará, vem do Tocantins, até daqui mesmo do entorno de Goiânia, e que já tem uma história de exclusão social e tem o câncer, um diagnóstico de câncer para amplificar todo esse problema social. Então, quando nós vivemos e vimos tudo isso ali na pediatria, com essas crianças, nós nunca mais conseguimos ser as mesmas pessoas. O grito, o choro daquelas crianças, daqueles pais, começaram a ecoar de forma muito forte nos nossos ouvidos e no nosso coração ao longo depois que passou. Então, depois que nós curamos as nossas feridas, depois de 2 anos, nós vimos que estava na hora da gente poder retribuir aquilo que nós recebemos, de fazer com que essas crianças que estão em tratamento, elas possam ter dignidade no tratamento. Então, a proposta do Núcleo Esperança foi retribuir aquilo que Deus nos deu, que foi, mesmo sendo pobre, sendo de família bem humilde, não nos faltou nada. Né? Não tinha no limite, mas não faltava nada. Tivemos um teto para morar, tivemos alimento, tivemos transporte para levar ela para o hospital. Isso não nos faltou. Então, o núcleo nasceu com essa perspectiva de fazer com que a família seja acolhida, seja abraçada, a família que está em situação de vulnerabilidade. Então a proposta do núcleo é exatamente essa. Aí surgiu o Núcleo Esperança. Exato. Até o nome... O nome, Núcleo Esperança. É uma junção de 2 coisas que para mim são muito fortes. A questão do núcleo pelo menos para mim tem um significado muito grande, porque o centro de tudo isso foi o que eu passei. Né? O embrião de tudo isso foi a dor que eu vivi. Quando eu faço por uma família, eu faço recebendo. Eu faço imaginando eu recebendo aquilo que eu estou fazendo. Então isso tem uma força muito maior. E esperança, porque o câncer hoje no Brasil ainda é uma sentença de morte e não deveria ser, porque é tratável, tem tratamento. Em relação até à palavra núcleo, né? Vem o quê? De família, né? Núcleo Família, familiar. Exatamente. E se me permite até voltar um pouquinho no tempo, na época você morava aqui em Anápolis, não? Era outra cidade, você veio para cá? Então, eu nasci em Brasília, vim para Anápolis com 4 anos de idade, fui criado em Anápolis e com 23 anos eu fui para Catalão. Tive uma proposta de emprego muito boa em Catalão e fui para Catalão para realizar todos os sonhos, fazer a faculdade na área que eu queria e trabalhar na prefeitura na área que eu estava estudando. Então era tudo maravilhoso. A vida planificada, tudo. Exatamente. Nesse momento de estar vivendo a plenitude dos seus sonhos, foi onde veio o diagnóstico. Eu voltei para Anápolis. De Catalão você veio buscar o tratamento em Anápolis, então. E Anápolis como base e Goiânia, mais especificamente. Eu cheguei na pediatria do Araújo Jorge sem saber onde eu estava. E quando a médica deu o diagnóstico, a doutora Rose, que é chefe do serviço de oncologia pediátrica, ela falou, olha, já deu para você saber que desse jeito, ela falou, já deu para você perceber que aqui é barra pesada, aqui não trata de gripe não. Então, se você quiser, sua filha tem câncer, se você quiser tratar ela aqui, ela vai ser muito bem tratada, se você quiser levá-la para outro lugar, vai ter o mesmo tratamento que tem aqui, agora você tem esse direito. Aqui, nós não precisamos de paciente, nós temos paciente já saindo pela janela. Agora, você tem o seu direito de você buscar se você quiser procurar alguma coisa, porque eu sei que agora a família fala muito, amigos e tal. Não sei como são suas condições, mas eu te garanto, o mesmo tratamento que ela tem aqui, ela vai ter em qualquer outro lugar do Brasil e até fora. Se tivesse tratamento para ela em outro lugar, eu te falava, porque aqui a gente já tem muito paciente. Então, com esse diagnóstico, eu pensei que ainda seria eu não entendia, não sabia nada que era câncer. Então eu pensei que seria uma coisa rápida, ela faria cirurgia, umas quimioterapias e ia embora. Isso foi em setembro, quando foi em dezembro que a ficha foi caindo. E eu ainda era funcionário da prefeitura lá, e era um cargo de confiança. Então eu entrei em contato com o prefeito e falei, olha, eu preciso ser exonerado, não vou voltar mais. Não tem como eu ficar fazendo o serviço que eu faço aqui à distância, na época não tinha internet, né? Então era muito complicado isso. Eu falei, não, pode me exonerar e eu vou abrir mão então do emprego e vim para cá. E abrir mão também do que eu tinha de patrimônio, que não era muita coisa, que eu tinha começado a construir carro, tudo. Eu abri mão porque eu falei, eu vou dedicar todo o tempo a ela. Se o tratamento der certo e ela for curada, maravilha, eu vou trabalhar e vou rever tudo. Agora, se isso não acontecer, eu tenho certeza que eu fiz o melhor, porque eu vivi os últimos dias com ela.
Então, no dia que ela faleceu, eu tinha R$10 no bolso, não tinha mais nada. Não tive condições de fazer o funeral dela. Pessoas me ajudaram e fizeram isso. Não sei nem quem fez, quem contribuiu, mas foi feito. Então, depois eu fui trabalhar, né, não consegui voltar mais para a área que eu trabalhava, que era TI, né, era da tecnologia da informação, não consegui voltar mais e fui trabalhar em outras áreas e tal. E depois eu fui me levantando e eu e minha esposa curando nossas feridas, né? Depois de 2 anos é que nós vimos que a gente estava pronto para ir para lá e ajudar a carregar aquelas famílias lá nas costas e andar com elas. Então, depois de 2 anos, que começou o trabalho do Núcleo Esperança. O que é o trabalho do Núcleo Esperança? Vamos contar essa história agora. Vamos lá. Então, quando isso aconteceu, depois desses 2 anos, eu voltei na pediatria, conversei com os médicos e fiz um mapeamento das necessidades, do que eu já tinha visto e do que era a realidade do tratamento oncológico, oncopediátrico naquela época. E nós vimos que já existiam, e existem até hoje, casas de apoio para criança em Goiânia que atendem à necessidade. Mas acontece da família vir para uma casa de apoio do interior do país, vem de outras cidades do estado ou do Tocantins, manda muito para cá, Maranhão, Pará. Na época, Rondônia e Acre mandavam tudo para cá. Então, eu vi que tinha uma necessidade muito grande, porque a família vinha e as histórias normalmente eram bem parecidas. Vinha a mãe com a criança, ela ficava numa casa de apoio. Quando ela descobria que o tratamento era longo, igual eu descobri de setembro, eu fui descobrir em dezembro, ela queria trazer os outros filhos de lá, ela queria trazer o marido, se ela tivesse, porque ela estava só lidando com uma realidade como o câncer. Então ela saía da casa de apoio e ela perdia esse raio de ação da casa de apoio, que era de levar a criança até o hospital e voltar, marcar exames. Quando ela saía da casa de apoio, ela perdia essa ação da casa de apoio e ela ficava sozinha e mais vulnerável ainda. Então o núcleo entra em ação exatamente nessa hora. Inicialmente a proposta do núcleo era trabalhar com essas famílias de fora. Só que hoje ainda fazemos isso, a família vem de fora, nós montamos a casa para ela. Nós levamos o colchão, a cama, o fogão, a geladeira, a televisão, montamos o básico para ela ficar durante o tratamento e depois ela voltar, né, para a sua terra e seguir a sua vida. Mas nós percebemos também que tinham muitas crianças daqui, de Anápolis e de Goiânia, do entorno ali, que já, como eu falei, já tinham essa história de exclusão social, já viviam à margem da sociedade e tinham o câncer como mais um amplificador de todo esse problema. Então, o núcleo faz o seguinte, a sociedade ou a pediatria, 80% dos casos é a pediatria do Hospital Araújo Jorge que nos encaminha, e nós vamos na casa da criança para fazer um levantamento da situação psicossocial da criança e saber como entrar com intervenção. Então, existem crianças que têm condições de fazer suas campanhas para arrecadar recursos para comprar um suplemento alimentar e tudo, a gente até apoia, auxilia, mas a nossa função é apoiar aquelas famílias que não são tão proativas, que não tem essa condição de proatividade, de correr atrás, de ir atrás. Então, nós apoiamos essas famílias. E uma das coisas que nós fazemos é a vigilância e a busca incessante por políticas públicas. Vigilância porque tem muita lei que não é cumprida. Então nós estamos todo dia batendo na porta do poder público, fazendo com que o poder público abra os olhos e faça funcionar. Até, aqui, até a lei, por que ela não funciona? Cobrança mesmo. Exatamente. O tratamento fora de domicílio é um deles. O município que não tem tratamento, ele tem que, a prefeitura, o município tem que mandar esse paciente para o local de tratamento. Então, tem que estar sempre lá, porque eles querem parar não tem carro, tá? Não tem carro, se vira, tem que arrumar um carro e tem que levar o paciente. Muitas vezes funciona só na pressão mesmo? Só na pressão. O poder público não age, ele reage. Você encontra gestores pontuais, um ou outro, que ele é proativo, que ele faz e que ele até te chama para discutir como atuar melhor. Mas, no geral, isso não acontece. É só reação. Você provoca e ele reage. Normalmente é assim. E existem muitas leis que não são... A sociedade vê como maravilhosa, tal, até, mas que não trabalham para a melhoria da qualidade de vida, até para a cura do paciente. Essa lei que foi feita em 2012, que foi sancionada em 2012, de tratamento do câncer iniciar em 60 dias, foi para desviar o foco,
Porque o nosso problema hoje é diagnóstico. Nosso diagnóstico é tardio, extremamente tardio. Se eu tiver um paciente com diagnóstico hoje em Anápolis, ele entra em tratamento rapidinho, não precisa de 60 dias. Aliás, isso pode até, em alguns casos, eu já vi protelar o É o que está acontecendo. protelar. Eu chego lá, chega com o diagnóstico. Não, tá bom, mas eu tenho até 60 dias. A lei me dá condições para isso. Então, é um absurdo. E a sociedade acha lindo, porque não tem informação. Então, essa lei, para mim, é a lei da morte. Porque desviou o foco do diagnóstico precoce. Hoje, a Organização Mundial de Saúde hoje não fala mais em cura de câncer. Ela fala em cura sem sequela. Cura de câncer já é uma realidade. Agora, com o diagnóstico precoce, já é cura sem nenhuma sequela. O nosso problema hoje no Brasil é a morosidade e a demora para se chegar ao diagnóstico. Nós tivemos um paciente, uma criança aqui de Anápolis, que ficou 4 meses para ter um diagnóstico de uma leucemia, que é o tipo de câncer mais fácil de diagnóstico. Ele pode ser diagnosticado com um hemograma bem feito. Se tiver presença de célula jovem, pode... E ele ficou 4 meses. Ele chegou em Goiânia... Fazer um acompanhamento. Nós conhecemos essa criança, ela estava na UTI, da Santa Casa, em Anápolis, e já tinha passado por vários locais de atendimento. Quando chegou lá, já chegou com um estágio muito avançado da doença. Aí nós soubemos disso num domingo de manhã. Na segunda-feira levamos essa criança para Goiânia para que ela desse continuidade no tratamento. Infelizmente ela ficou 1 mês e meio ainda lutando, tentando, mas infelizmente ela foi a óbito. E seria certo que ela seria salva caso houvesse diagnóstico precoce, ou pelo menos uma chance, uma expectativa? A leucemia, a maior incidência de câncer na infância e adolescência são as leucemias, né? Não é um tipo de leucemia só, são vários tipos. Então, a leucemia é o câncer mais recorrente na infância. E sendo diagnosticado, tendo diagnóstico precoce, ele é tratável em 95% dos casos. Então, essa criança, e olha só, a falta de conhecimento, porque o sistema funciona de forma um pouco truncada. Goiânia não tem UTI pediátrica. O Hospital Araújo Jorge não tem UTI pediátrica. Então, no sistema, lá no DataSUS, não tem vaga, você nunca vai encontrar lá vaga de UTI pediátrica, porque não tem o registro, o cadastro de UTI pediátrica no Hospital Araújo Jorge. Tem o UTI geral, que tem o isolamento, e coloca crianças ali, elas são cuidadas ali, nesse isolamento. Mas não tem vaga de UTI pediátrica. Então, o hospital aqui, essa criança foi para a UTI já em estado bem avançado, e o hospital solicitou a vaga, entrou no sistema de regulação, pedindo a vaga de UTI pediátrica lá, oncopediátrica. Essa vaga não ia aparecer nunca, porque essa vaga não existe. Por que acontece esse tipo de coisa? Isso que a gente fica indignado sem saber, porque se tem a tecnologia e você trabalhou com isso, é para facilitar. E parece que tem hora que a tecnologia se torna burra, né? Ou a tecnologia é inteligente e os homens são burros. Eu acredito na segunda possibilidade. A tecnologia tem aquilo que você coloca para ela. Ela aceita a informação que você jogou. Então, o que deveria ter sido feito seria um telefonema, que foi exatamente o que eu fiz. Eu não fiz nada mais do que isso. Eu cheguei... Tecnologia antiga, né? Telefonema. Eu cheguei na UTI, vi a situação da criança, a médica falou que era isso, eu liguei na pediatria no mesmo horário, tinha uma médica de plantão, falou, não, Valber, tá bom, nós vamos reservar uma vaga na UTI, que é a UTI, como eu falei, a UTI geral, UTI adulto, nós vamos dar um jeito aqui, traz ela amanhã, porque hoje é domingo, tá mais complicado, traz ela amanhã. Na segunda-feira essa criança foi para Goiânia, foi para a UTI, mas o hospital que requereu essa criança. Porque aqui, no sistema, observava que tinha a solicitação da vaga. Quando eles entravam lá em Goiânia, não existia a solicitação da vaga, porque não existe vaga de oncologia, de UTI, de oncologia pediátrica, então não ia aparecer nunca essa solicitação. Então, o Hospital de Goiânia fez um requerimento, entrou na central de regulação requerendo o paciente tal, falando que ia receber esse paciente. Então, faltou um telefonema, uma comunicaçãozinha boba. O Valber, e como é que vocês fazem o cadastramento das famílias? Então, essas famílias são encaminhadas, né, pela sociedade ou pela pediatria, 80% pela pediatria. Nós vamos na casa... Casa Pediatria do Araújo Jorge. Do Araújo Jorge, porque não temos oncologia pediátrica em Anápolis, né, tudo vai para lá. Então, a equipe, não só médicos, mas a equipe multidisciplinar, o médico, o serviço social, a psicologia, passam os casos
Para nós fazemos uma visita para essa criança, nós vamos na casa da criança e fazemos um levantamento de como é a situação da criança. Às vezes não falta recurso financeiro, mas a família está num problema de separação, por exemplo, então precisa de intervenção, a psicologia, a psicóloga precisa entrar para fazer essa intervenção e trabalhar melhor. Às vezes está tudo bem, com o núcleo familiar está tudo tranquilo, mas eles estão passando fome. Nós já tivemos um caso aqui de Anápolis, não de fora, daqui de Anápolis, uma criança que nós visitamos, que ela a indicação da pediatra era o seguinte, que queria descobrir o que a criança tinha, porque ela tinha tomado uma quimioterapia e ela estava com diarreia. E já estava em dias de tomar um outro ciclo de quimioterapia e essa diarreia não cessava. Então não podia dar uma quimioterapia para ela com esse sintoma, né, porque ela estava com a imunidade baixa, não podia dar essa quimioterapia para ela com diarreia. Nós fomos na casa e chegando na casa, num bairro, na Jaiara, na Vila Jaiara aqui, a criança, nós percebemos de cara, na entrada, na visita, nós já percebemos o problema. Ela bebia água de uma cisterna que estava a 5 metros de uma fossa séptica. Então naquele mesmo dia, nós temos até uma foto desse caso. Nós levamos a cesta já para a criança, né, prevendo que haveria necessidade, já levamos, já deixamos. Eu saí, comprei água mineral, voltei, deixei lá para a criança. No outro dia levamos um garrafão, mas nesse dia levamos garrafa de 1,5 litro e pedimos para a mãe dar água mineral para a criança. E eu fiz um ofício, pedi para a Saneago fazer uma análise da água da cisterna. Com 3 dias, essa criança, já me ligaram do hospital falando que essa criança tinha tomado a quimioterapia porque a diarreia tinha cessado. Com 15 dias, a gente nem lembrava mais, né, já estava tocando a vida, nem lembrava mais. A Saneago nos enviou o laudo dessa água que ela tomava e a resposta era que estava 8 vezes acima do índice mínimo de coliformes fecais. É o câncer social. Ou seja, ela para de tomar a quimioterapia por causa da água que ela tomava e aí a doença vai avançando e vai tomando mais espaço no organismo dela. Às vezes, e muitas vezes por conta, né, da sepsis de diarreia. Exatamente. Aí torna-se vital essa visita, né? Aí que acontece? No laudo de morte da criança está lá câncer. Então, ela aumenta a estatística, faz com que aumente a estatística de que câncer, né, é uma sentença de morte, aumenta esse estigma, mas na minha concepção foi esse câncer social. E tem muita criança morrendo exatamente disso, desse problema social que a gente não consegue trabalhar com ele, pela morosidade do diagnóstico e também por essas questões que nós podemos ajudar. A sociedade pode se envolver e ajudar essas situações para que a criança tenha... A criança não, o paciente em geral. Aqui eu estou falando de criança, mas o paciente em geral com câncer, ele vive essa realidade. Nós pegamos um paciente uma vez que tinha um caso de desnutrição extrema. Ele não andava. E já tinha acabado as químios e tal, em Aparecida de Goiânia. E nós introduzimos suplemento alimentar e tudo, mas ele já estava com a úlcera, porque ele ficou tanto tempo sem alimentar que ele já tinha problemas gástricos avançados. E infelizmente também perdemos o paciente, mas já não tinha mais câncer. Mas o tratamento foi para ele, por causa da fome que ele passava. E nós já pegamos ele no final do tratamento. Então, são intervenções que são importantes para que tenha êxito no tratamento. Castrou, aí começa a luta boa. Você já falou aqui que a gente vai, leva fogão, geladeira, televisão. Você já disse nesse bate-papo nosso do laudo da Saneago. Você já disse da água mineral que comprou e que colocou lá. E a minha lida do dia a dia com você nesse tempo todo que eu lhe conheço é você correndo atrás de exames, que às vezes tem dificuldade, é correndo atrás de suplemento, é correndo atrás de fralda, é correndo atrás de leite especial. Então eu só estou contribuindo com o nosso bate-papo para que depois do cadastramento comece aí a grande luta, que é munir pessoas de condições de serem tratadas ou de serem tratadas melhor, de abrir portas que deveriam estar escancaradas, mas que estão mais fechadas do que abertas, não é? E a gente vê essa luta sua. E para fazer isso tudo, como é que você faz? O dinheiro não cai do céu. Estava pensando aqui, porque tem o problema das pessoas, e o do Valber também, é deslocamento, é combustível, é ligação telefônica. Sim, por questão do deslocamento, Perano,
Quantas vezes o Valber me procurou há anos atrás por causa de transporte de criança de Anápolis para Goiânia, né? Mas assim, aí é o poder público sendo cobrado para reagir, né? Vamos dizer que é mais ou menos isso. Mas eu estou querendo dizer assim, é claro que a televisão às vezes um doa, outro doa, mas o trabalho de vocês é esse. Então, como o trabalho de vocês é esse constantemente, tem que ter recursos para manter isso constantemente. Quem são os parceiros? Eu queria fazer duas observações, Joseval. Primeiro, é que nós não recebemos, nunca recebemos nenhum centavo de recurso público em nenhuma das esferas, nem federal, nem estadual, nem municipal, por um motivo. Quando você recebe, no Brasil, quando você recebe o recurso, você recebe para você nunca mais ir lá e nunca mais cobrar nada. É tipo um cala-boca, vamos jogar claro. E o recurso, por exemplo, que a prefeitura repassa para as instituições, ela não resolve, esse recurso não vai resolver, primeiro é que ele não resolve o problema da criança com câncer. Segundo é que eu não fui, minha proposta não é fazer gestão de recurso. Quem tem que fazer gestão de recurso é a prefeitura, não sou eu. Meu trabalho é social, né? Não é administrativo lá. Então eu tenho que cobrar deles para que eles façam e eles se virem e consigam recursos. O trabalho deles, né? Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Nós já fizemos há uns anos atrás um fórum, há 4 anos atrás, fizemos um fórum anapolino de combate ao câncer infantil, que foi exatamente nesse mês, porque dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E nós chamamos o Ministério Público, chamamos Secretaria de Saúde para resolver problemas que hoje ainda acontecem. 90 dias para fazer uma ressonância magnética. Muitas vezes eu procurei o Joseval, porque a secretaria não estava autorizando fazer aqui em Anápolis ressonância magnética com sedação. A sedação não tinha, né? Então o Joseval ia atrás de um parceiro, outro, e fazia essa sedação. Então, o que acontece? Nesse dia, em especial, um outro secretário que me conhecia me procurou pedindo para não fazer o fórum. Porque se eu fosse fazer o fórum, podia atrapalhar o recurso que eu recebia da secretaria. Eu falei, não, nunca recebi. Não? Como não? Mas é direito. Eu falei, tá, é direito, mas é por causa disso que eu não recebo. Porque R$ 1.800 que vocês repassam não resolve, porque um paciente que precisa de 4 ressonâncias é mais de 2.000. Então eu não vou resolver problema com essa mixaria que vocês dão. E nem quero também. Se desse mais, eu não queria. Porque eu não quero fazer gestão de recursos. Então nós não recebemos nada de recurso público. Porque o nosso papel é fazer o poder público reagir, né, a tudo isso. E em segundo lugar, eu quero discordar um pouco com o Joseval quando ele fala que não cai do céu. Cai do céu. Porque a forma que nosso Deus deu para que as coisas acontecessem foi usar pessoas. Quando ele usa uma pessoa para ir lá no núcleo e fazer uma doação, hoje nós estamos esperando vir de Goiânia, de uma faculdade de Goiânia, 120 caixas de leite. Nós não fomos lá bater na porta e falar que precisava de caixa de leite. Essa caiu do céu. Essa caiu do céu. E que bom que caiu. Caiu do céu. Por quê? Porque nós não ganhamos, nas campanhas que são feitas, às vezes um evento, aí a entrada é 1 quilo de alimento, são muito específicos os alimentos. E a nossa cesta é uma cesta que não é básica. Nós temos que colocar muitas vezes suplemento para criança, nós levamos produto de higiene pessoal todo mês. A cada 4 semanas nós voltamos na casa, ficamos 3 semanas sem e na 4ª semana nós voltamos naquela casa. Então a cada 3 meses escova de dente, vai creme dental para a família, sabonete. Isso não vem nas campanhas. Então, quando nós fazemos uma campanha de leite como essa, quando existe uma campanha de leite como essa, nós temos parceiros que eles fazem a troca. Ao invés de ele comprar o leite no supermercado, o dono do supermercado, parceiro nosso, ele pega o leite nosso e nos fornece. Nós pegamos lá o item que a gente quiser para poder fazer as cestas. E nós estamos numa época agora crítica que próximo de janeiro e fevereiro. Então nós temos que aproveitar o apelo de Natal, de fim de ano, para a gente fazer um depósito, um estoque, porque janeiro e fevereiro ninguém lembra de ajudar ninguém, de contribuir com ninguém. As contribuições caem 80% em janeiro e fevereiro, porque tem material escolar, tem férias, né, tem uma série de coisas, matrícula e tal, então isso onera bastante. Se por um lado ele teve o 13º, mas ele tem os seus presentes, as suas viagens e tal. Então nós precisamos fazer uma reserva, porque janeiro e fevereiro as famílias continuam comendo.
As crianças precisam da visita, precisam do leite, precisam da cesta, a gente precisa do combustível para colocar na Kombi para chegar até eles. 90% de tudo que a gente distribui, nós não entregamos nada lá no núcleo. Ninguém, mesmo morador de Anápolis, paciente de Anápolis, ele não vai buscar a cesta no núcleo. Nós vamos levar na casa dele. E 90% de tudo isso que nós levamos, nós buscamos também. Então a despesa é muito alta com combustível, porque além de fazer a distribuição, nós também vamos buscar a captação, onera também bastante. Então, o recurso vem de pessoas assim, né, de gente que conhece nesse trabalho de formiguinha nosso, faz uma campanha na escola, faz uma campanha na igreja, passam lá e já tem o costume, o hábito de deixar, e quando nós temos algum evento que fazemos, ou estamos no arroxo, aí é o telefone ligando para um e para outro, pedindo aqui para juntar tudo, para fazer. Então, Verano, só cai do céu. Só cai do céu. Graças a Deus, tem pessoas... Cai do céu. Forma, né? E até brincando, a mesma pressão que ele faz com o governo, ele faz a pressão, entre aspas, a pressão com os amigos, né? Mas é uma pressão do bem, né? E todo mundo sabe disso, né? Estou precisando disso aqui. Né? Você tocou no assunto que a gente queria até abordar mais adiante, mas já vamos falar agora. O núcleo hoje já está com a questão do telemarketing também andando. Como é que está isso? Eu sei que isso é um projeto seu lá de trás. Me parece que a coisa aconteceu. Então, em 2004 isso virou um sonho. E foi se realizar em 2017. Demorou pra caramba. Virou um projeto e esse projeto ainda ficou na gaveta e em final de março desse ano, com a ajuda da confederação nossa, nós temos uma confederação, a CONIAC, Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança com Câncer. Nós somos filiados a ela. Ela fez uma auditoria nas nossas contas, fomos aprovados em tudo no final do ano passado. Foi feita uma consultoria. E eles perceberam, né, nos deram a informação de que nós estávamos perdendo e que as instituições do Brasil não estão mais sobrevivendo se não tiver um sistema de captação, por mais que sejam filantrópicas, sejam de ajuda, mas elas precisam se profissionalizar. Porque acabava que as captações eram feitas por mim e por um grupo pequeno de voluntários que faziam esses telefonemas e tudo. Isso foi ficando muito difícil, principalmente em virtude da crise financeira dos últimos 2 anos aí. As doações caíram bastante e a despesa subiu, porque a quantidade de pacientes, a demanda em Goiânia de pacientes aumentou bastante. Então, para a gente equilibrar isso, o aumento da demanda e a diminuição da receita, nós tivemos que fazer isso. Então, nós criamos um telemarketing. A expectativa é que ele consiga ter retorno, né, assim, a partir de 1 ano, porque a gente ainda está pagando aquilo que a gente da implantação de móveis, o custo com folha é muito alto. Né, hoje onera demais o funcionário onera bastante, mas nós estamos, e a sociedade tem reagido muito bem a isso, sabe? Tem tido resposta positiva. Então, nós chegamos a um ponto que ou a gente mudava essa forma de captar, ou então nós fechávamos as portas. Né? E eu ia fazer isso só do jeito que começou, com uma cestinha lá no quintal de casa e entregando. Porque não dava para manter água, luz, telefone, ficou muito difícil. Então, essa ajuda da confederação foi muito importante porque ela abriu os nossos olhos e nos deu auxílio, está nos dando suporte dessa consultoria para que o telemarketing funcione e está sendo crescente, né? Graças a Deus tem sido crescente e a expectativa é que em março, a partir de março do ano que vem, com 1 ano, a gente já consiga pagar tudo que nós investimos e conseguir já respirar e ter uma receita além para a gente poder trocar a Kombi que a gente trabalha, né, até por um outro carro. Então, porque nós precisamos evoluir. Existe quem não evolui sai do mercado, né? Você não precisa piorar para sair do mercado, né? Você só precisa ficar parado. Fica parado. E até usar a tecnologia, o contato que o governo usa de uma forma pouco inteligente, usar da forma de aliado, né? Exatamente. E nós percebemos, a consultoria nos deu um norte, porque ela percebeu que quando eu fazia uma divulgação, por exemplo, igual eu fiz lá no IPOG, em Goiânia, eu fiz uma divulgação, e a pessoa fala, você fala, eu quero contribuir, me dá o contato que eu vou contribuir. Só que do dia que você pega o contato até você contribuir, muitas vezes você se perde, porque você tem o ativismo da vida, você tem outras pessoas que você contribui, você tem os seus outros projetos e tal.
Então, a consultoria nos abriu os olhos o seguinte, não, você tem que ir atrás do doador. Quando ele se interessar, você pega o contato dele, não ele pega o seu. E aí você depois, num outro momento, entra em contato com ele, ó, aqui, aí ele vai lembrar, e aí ele vai estar fresquinho, e você entra fazendo a solicitação da doação. Então nós invertemos, ao invés de divulgar e esperar o doador chegar lá, nós divulgamos e vamos atrás daquele que se colocou à disposição de ajudar, né? Que viu que o coração foi movido a isso. Então isso foi joia, porque nós percebemos que realmente era um grande problema. Nós temos penetração em lugares assim de fluxo de pessoas, mas nós perdíamos muito dessa forma que era. Então veio para mudar isso, né? E tem sido joia. E esse ano nós não passamos necessidade, depois que a captação foi feita, porque ela não capta só o dinheiro. Até, inclusive, quanto menos a gente pegar em dinheiro, é melhor. Nós, esse ano, não precisamos ir fazer campanha fora de arrecadação de alimento. Nós estamos sendo supridos por causa dessa captação. Então, foi um grande problema que foi resolvido. Então, muito embora o objetivo não seja profissional, mas profissionalizou. Profissionalizou, assim, né? Tudo tem, nós vimos isso, né? Tudo tem que ser profissionalizado. Até o voluntariado tem que ser profissionalizado. Até porque o voluntariado no Brasil ele é visto de uma forma um pouco distorcida também, né? A 2000, que foi o ano internacional do voluntariado, que a ONU em 97 teve uma resolução e depois tornou o ano do voluntariado. A forma com que isso foi, vou colocar o termo vendido, foi passado para a sociedade, foi um pouco equivocada. Porque você você precisa ser voluntário. A forma com que foi passado foi isso. Você precisa fazer um trabalho social, isso é fato. Só que as instituições ficaram inchadas de pessoas que queriam estar dentro da sociedade, da instituição, para fazer algo para se sentir bem. Então existe uma diferença muito grande do parceiro e do voluntário. O parceiro, ele é voluntário, ele se dá voluntariamente, ele não faz para receber, ele até recebe a satisfação, mas ele tem envolvimento com a causa. Então, se a instituição está passando uma dificuldade, ele se sente condoído com aquilo e ele tem que dar um jeito de resolver aquele problema. O voluntário não, ele vai lá de forma pontual, resolve alguma coisa e sai falando que fez alguma coisa, joia, e nossa, foi bom demais. Eu acho interessante, Joseval, a pessoa falar, às vezes já foi alguns fazer visita comigo, nossa, eu saí tão leve, eu falo, puxa, eu queria ser igual a você, eu saí arrebentado. Eu saí arrebentado da casa, essa família não tinha nada para me oferecer. Tudo que eu tinha eu deixei lá. Terapia psicológica. É reverso, né? Para mim é reverso. Eu saio dos dias que eu faço a visita, eu chego em casa um bagaço. Aí a pessoa chega falando que chegou bem, então ele está pior do que o paciente com câncer. A situação dele é bem pior. Acho que é menos um problema de consciência, mais de ego, né? Existe muito aquele negócio, leva meu filho, porque ele tem tudo, ele não dá valor. Eu falei, não, peraí, se ele não dá valor com tudo que você dá para ele não vai dar valor vendo a pessoa com câncer de forma nenhuma. Isso não vai funcionar. Não funciona, isso não funciona. Definitivamente isso não funciona. Uma ilusão, né? Eu vou colocar isso porque tem muitas pessoas que não falam isso. Isso tem que ser dito mesmo, né? Às vezes quem está nos assistindo talvez comece a pensar diferente em relação a essas questões também da forma que o Valber colocou aqui. Mas eu queria lhe perguntar, quantas famílias em média vocês assistem? Hoje, isso é muito variável. Variável. Né? A criança sai de tratamento, ou tem os óbitos e tal. Hoje, nós temos 35 famílias. Nós vamos encerrar o ano em torno disso aí, de 35, 37 famílias. Tem sido sempre a nossa média, de 33 a 38, tem sido a média. Hoje nós estamos com 35 famílias que são atendidas pelo grupo. Tá, então é mais ou menos essa média, nesse tempo que vocês já estão atuando, aí mais ou menos essa média. Nós já acompanhamos cerca de 900 pacientes, 900 famílias. Ô Valber, a proposta do nosso projeto é de levar a boa informação, e por isso que a gente traz pessoas como você aqui. E eu tenho visto que no seu projeto, no Núcleo Esperança, uma coisa que lhe preocupa muito é levar a informação correta. Porque tem muita gente que sofre por não ter a informação ou ter a informação também incorreta. Então você se preocupa em levar a informação para quem é ignorante da situação e de levar a informação certa para as pessoas irem nos locais certos.
E o seu trabalho hoje, você também tem um sonho que eu já posso dizer que é antigo, né? E nesse dinamismo do mundo hoje, as coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Aquela questão do banco de dados, de criar uma situação para mostrar para a sociedade, mostrar para a comunidade onde são as instituições que atendem, de que forma que atende, como é que está esse projeto, está andando, em que pé que está? Mal comparando aqui, né, um termo do governo que não funciona, mas o portal da transparência mesmo. Mas de fato, né? De fato funciona. Né? É o caso de vocês. Né? Então, a proposta do núcleo, se olhar no nosso estatuto, nós fazemos uma cobertura para criança e adolescente com câncer. Mas nós somos humanos, então chega gente lá, chega o adulto, o senhorzinho lá que precisa de tratamento e a gente tem que dar, no mínimo, informação, porque como você falou, completando o que você falou, para mim, informação pode curar. Informação cura. Porque se eu não tenho informação... Mata também, né? A falta de informação mata. Se eu não tenho informação, eu vou ficar tateando aqui, procurando, a doença vai evoluindo enquanto eu procuro, enquanto eu não tenho informação, e eu posso perder o paciente por falta de informação. Então, quando o paciente chega, dói no nosso coração saber que a gente está fazendo pela criança, mas o que a gente não atende o paciente, o adulto. Então surgiu a ideia de se fazer um projeto que a gente fazer de uma forma com que a gente continuasse atendendo a criança e o adolescente, mas que a gente pudesse incluir de alguma forma o adulto. Então, primeira coisa, nós temos uma facilidade em um aspecto, a facilidade que nós temos de criança com câncer é que tudo nós pegamos e levamos para o Jorge. Então, nesse ponto é fácil. Por mais que não seja em Anápolis, nós temos a facilidade de saber que temos uma referência. Tudo é feito lá. Então, nós tratamos lá todos os tipos de câncer numa mesma unidade. Então, nós temos essa facilidade. E em Anápolis, a sociedade não sabe onde procurar. Ela não sabe como funciona, ela não sabe o que é, vou usar um termo aqui que muita gente nunca ouviu falar, não sabe o que é um NACOM. Ela não sabe como funciona essa hierarquia do tratamento de câncer. E o poder público não informa isso, não tem informação sobre isso. Então, muitas vezes ele chega no hospital, ele chega na unidade oncológica, ele chega no hospital evangélico, ele chega na Santa Casa pedindo atendimento, e o hospital, às vezes essa unidade não dá o atendimento, porque ele não tem condição de dar por questões estruturais. Então o paciente fica correndo atrás, ele vai aqui, vai ali, porque ele não tem essa informação. Então a ideia era fazer um banco de dados que ele possa convergir ali tudo que diz respeito ao tratamento de câncer em Anápolis. É uma questão basicamente de protocolo e procedimento. Exatamente. Onde faz, quem faz, que dia faz, o que eu preciso para ter acesso. Tudo, para que ele não chegue lá no hospital evangélico e vá brigar porque não teve atendimento, porque ele faz parte de uma outra NACOM, de um outro centro de tratamento que é a Santa Casa, e vice-versa, que ele não chegue perdendo tempo. Ele não chega na Santa Casa para ser atendido lá e bata na porta lá numa emergência, sendo que ele é paciente da outra unidade. E assim vai, exames, onde ele consegue o exame, e até para a gente poder concentrar essas informações e também, mais uma vez, voltando para a mesma coisa lá, cobrar do poder público, afunilar tudo, essas informações, e essa central de informações saber tudo que funciona e não funciona, né, para poder colocar a coisa engatilhada. No Brasil não se cura câncer sozinho, ninguém consegue. O poder público ele pode fazer um mega hospital, ele não vai conseguir sozinho. Porque ele precisa da sociedade civil, por exemplo, abrigando o paciente que vem de fora. Ele pode fazer aqui e falar que vai abrigar. Inclusive tem uma proposta imbecil na Câmara, transitando agora ultimamente, tem umas semanas aí, falando que os municípios do estado venham para Anápolis sem pactuação. Pactuação, que é o convênio, o acordo, não é regulação, é pactuação. Isso viraria um caos, porque iria atender todo paciente de fora em detrimento do paciente de Anápolis que passa por todo o processo. Ele vai lá no posto de saúde, vai na regulação. Então o paciente de fora ele teria toda a atenção e o de Anápolis continuaria na mesma míngua, né? Mesma coisa. Sem vir recurso nenhum, né? Sem vir recurso. A pactuação é para isso. Então, não adianta fazer um mega hospital aqui e falar que tem pactuação como tem hoje com 59 municípios, que a prefeitura fez isso alguns anos atrás. Tá, esse paciente vem e ele vai ficar onde? Ele não tem um parente aqui, ele não tem nada. Onde vai ficar? Aí precisa da sociedade civil, ter uma casa de apoio, porque a prefeitura não vai fazer isso, para abrigar esses pacientes de fora
que vem para cá. Então, essas informações precisam ser convergidas no local e elas precisam sair dali de duas formas, e o projeto ele visa isso. De duas formas. Primeiro, vai ter um portal onde a pessoa que tem acesso à internet ele vai poder acessar lá e ter todas as informações. E se ele ainda é leigo, se ele não tem esse acesso à internet, ele vai poder ligar num número lá dessa central e ele vai obter essa informação. Se a central não tiver essa informação, ela vai buscar a informação e ela vai ligar para o paciente e vai orientar o paciente onde buscar o tratamento específico. Outra vertente desse projeto, Josival, é cadastrar o paciente oncológico em Anápolis, não só a criança, todos. Para que isso? Para dois fins. Primeiro, que o paciente ele tem as suas necessidades, ele necessita ali do suplemento, ele necessita, às vezes, estar em situação mais complicada, necessita de uma fralda, necessita de um andador, necessita de um transporte para ir para fazer uma radioterapia que é todo dia. Então, essas necessidades são emergentes, são urgentes. Então, o portal ele vai cadastrar o paciente e nós vamos colocar ali as necessidades dos pacientes. Todas as necessidades. Se você entrar no portal, você vai ver por necessidades ou por paciente. O seu João lá do Recanto do Sol tem câncer, ele tem necessidade disso e daquilo. Você, como cidadão, vai ver a necessidade, você pode pegar ali o endereço, se ele autorizar a publicar, aí você vai lá e você vai abraçar aquela... Porque a família, o paciente com câncer, ele não tem necessidade só do produto. Ele tem necessidade de se sentir acolhido. O afago, né? Então, o objetivo é fazer com que a sociedade se aproxime de um problema. Então, ele pode filtrar por necessidade. Ele foi no supermercado e ele viu que lá ele tá necessidade de fralda. Poxa, tem pacientes precisando de fralda. Então, eu vou comprar e vou fazer essa entrega de fralda. Vou deixar no núcleo. Nós estamos buscando fazer parceria com os supermercados para que o supermercado também faça essas entregas, né? Nos ajude na logística, com medicamento. Ele pode comprar o medicamento, não dá o dinheiro. Ele compra o medicamento e manda a farmácia entregar para o paciente. E nós vamos estimular que a pessoa que fizer a doação, ele não faça só a doação, ele ligue para o paciente, ele converse, ele faça uma visita, porque o paciente precisa de acolhimento. Então essa é outra vertente do projeto. E outra coisa é que nós vamos fazer do paciente, esse paciente cadastrado, ele vai ter um projeto que ele é novo no Brasil, é piloto. Ele vai ter um cartão que vai chamar Oncosocial. Nós estamos firmando parceria com várias empresas em Anápolis para dar uma atenção especial para o paciente oncológico. Tem paciente que toma quimioterapia, imunidade lá embaixo e mora num quarto em condições insalubres. Tem mofo demais, tem goteira, tem tudo. Então ele precisa às vezes fazer uma reformazinha pequena, mas ele não tem condição. Então nós estamos buscando parceiros como material de construção. Então ele vai com o cartão dele de paciente e ele vai obter naquela empresa ali um desconto especial como paciente para ele poder resolver o problema dele para não piorar. Porque isso pode matar. Ele está num quarto que tem infiltração, tem mofo, tem goteira, não tem condição boa, ele pode também, é a mesma situação da água. Ele pode pegar um fungo ali, uma gripe, uma tosse, sei lá, seja lá o que for, que ele não vai poder tomar o próximo ciclo de quimioterapia e a doença vai avançar. Então nós estamos fazendo essa rede de parceiros, construindo essa teia, para que o paciente cadastrado ele receba o cartão gratuito. Então durante o tratamento vai ter o prazo de validade lá, durante o tratamento, que o médico vai dar o laudo. E aí ele vai ter essa rede de parceiros. Nós estamos buscando postos de combustível, porque a radioterapia, tem paciente que faz 35, 40 sessões de radioterapia, ele tem que ir todo dia para o hospital. Às vezes ele paga a gasolina para o vizinho levar, porque ele está muito debilitado, não dá para ir de ônibus, então é complicado demais. Então, nós estamos buscando esses parceiros para ajudar o paciente oncológico, para que ele tenha condição de dar seguimento no tratamento, que ele não seja interrompido o tratamento. A gente entende que esse portal, essas ideias acontecem em 2018? Início de 2018. Ainda existe uma possibilidade final de 2017 agora já está funcionando. O sistema está agora a pleno vapor, foi dado continuidade aí com alguns parceiros e a expectativa nossa, nós vamos ter inclusive, já estamos trabalhando para ter pelo menos um, e agora em dezembro nós vamos fazer um totem. Nós vamos colocar na porta talvez de um shopping ou do supermercado, num local de grande concentração, onde a pessoa vai chegar lá, vai ter o totem, ele vai filtrar, ver a necessidade para chamar um local que chame a atenção
O cara tá andando, ele vai lá, ele vai clicar, ele vai ver a necessidade e dali ele vai fazer esse socorro, né, para o paciente oncológico. Nós estamos na expectativa que até 31 de dezembro ainda funcione. Se não, pelo menos em janeiro, até final de janeiro, o projeto Oncosocial vai estar funcionando. Piloto no Brasil. Depois a gente quer levar isso para outros lugares aí, porque eu tenho certeza que vai dar muito resultado. E principalmente nessa época que ele fala, né? Que é complicado. Janeiro, fevereiro, março, férias, carnaval. São meses críticos. Então, nós vamos estar no projeto Oncosocial. Com certeza. Alto Astral no 14, junto com o Valber. Vamos lá. O Valber, a gente pode dizer que o câncer social no Brasil mata mais do que o câncer clínico? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Esse não tem estatística, né? A gente que está lá na ponta, a gente sabe disso. E esse deixar quase 100% de mortalidade. Tem paciente que chega para tratar, aliás, ele chega, que seria para tratar, mas ele chega para morrer, infelizmente. E isso aumenta, infelizmente. O câncer é tratável. Câncer tem tratamento, a grande maioria dos casos mas o diagnóstico tardio te elimina essa possibilidade de tratamento. Eu falei de uma criança, mas nós tivemos também um adulto. Ele é pai de uma pessoa que é membro do Conselho Fiscal do Núcleo. O pai dele ficou de abril a julho para fazer uma cirurgia de uma biópsia. Porque vai no posto, porque, né, demora tudo isso, porque demora para autorizar. O médico que vai atender só atende daqui não sei quantos dias. Então foi de abril a julho. Ainda bem que era um tumor bonzinho. Não cresceu tanto. Mas essa é a realidade. E o tratamento começou rapidinho, começou logo. E então, em relação a essas campanhas, porque a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, seria possível, seria uma ideia aí, fazer alguma campanha nesse sentido? É claro que a campanha tem que ser o ano todo, né? As pessoas que a gente entrevista a respeito do Outubro Rosa ou Novembro Azul, fala que tem o simbolismo, né, dos meses, mas é claro, a campanha é sempre permanente. Haveria a possibilidade de alguma coisa nesse sentido também em relação às crianças, outros tipos de câncer, não só câncer de próstata e câncer de mama? Então, está sendo construído pela atual gestão municipal um centro de atendimento infantil ali ao lado do CAIS Mulher. Nós fizemos a proposta de que haja nessa unidade, não é um espaço para isso, mas que haja uma estrutura em médicos específicos para que haja uma estrutura de diagnóstico precoce lá. Essa criança que ficou 4 meses, precisava desse diagnóstico, ela não tinha um médico que fizesse parte da rede pública para fazer uma punção. Então, nós precisamos disso, nós precisamos, já encaminhamos já essa necessidade. Ficou de agora, nesse mês ainda, já estamos na metade do mês, de nós, né, sentarmos novamente para discutir como vai funcionar, mas a secretaria se colocou, né, solicita isso, para que ali haja uma central de diagnóstico de oncologia pediátrica. Né? O pontapé inicial é o diagnóstico. Diagnóstico. Tomar as ações. Então, eu quero entender, quero acreditar que isso vai funcionar, que nós vamos conseguir, né, com isso lá. Nós vivemos atrás, na verdade, de uma utopia. Quando eu falei que eu vou atrás do Joseval para buscar ali um médico para fazer essa sedação e tudo, em alguns momentos falaram o seguinte: você procura o hospital tal, você procura tal, procura fulano e fulano. Você procura, Valber procura, Núcleo Esperança procura. A utopia que eu falo é o seguinte: eu tenho que fazer com que o Núcleo Esperança não exista. Dignidade não é procurar o Valber, não é procurar o Núcleo Esperança, Joseval. Dignidade o que eu sonho é que o paciente chegue no sistema lá e o sistema atenda ele e não precise passar por mim. Ou melhor, passe ao largo. Né? Exatamente. Então, a minha luta é fazer com que eu não exista, que eu não precise existir. Eu sei que isso é uma realidade dura. Nós tivemos, talvez, em Anápolis, desde que eu estou nessa caminhada, se eu não me engano, salvo engano aí, mas que eu lembro aqui, acho que 2 gestores que nos procuravam para saber o que precisava ser resolvido. E os outros todos não são bem assim. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido, de evolução. Porque não dá para continuar do jeito que está. Do jeito que está, já vem protelando aí há muitos anos e não dá para continuar desse jeito. Tá certo. Joseval,
Reta final, o tempo passou rápido. E como o Valber fala bem, explica bem as coisas, né? As nossas intervenções aqui foram poucas, né? Parece que ele adivinhava as perguntas e ia emendando uma resposta na outra, né? É incrível. Então, passa as... Ô Valber, né? Então acho que o importantíssimo é você dizer para o ouvinte do 14, para quem nos assiste agora, a quem quer ser parceiro, o que deve fazer para ajudar vocês? Bom, em primeiro lugar, o núcleo está de portas abertas para atender a sociedade. Nos ajuda muito quando uma pessoa nos procura para encaminhar uma pessoa como essa criança que estava na UTI, e uma pessoa que é parente dessa criança nos entrou em contato conosco e nós fomos lá e entramos com intervenção para essa criança ser atendida. Então nos ajuda muito, nós ficamos felizes quando nós somos acionados. Então, se tiver uma criança que está em situação agora, tem algumas crianças, às vezes você conhece a criança que está fazendo campanhas e tudo, a gente apoia, a gente auxilia, mas eu quero salientar, nós trabalhamos com crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Aquele que é proativo, e como a demanda é muito grande, aquele que consegue caminhar, a gente deixa ele para poder dar mais atenção para outro. Então, quem quiser nos ajudar, nos encaminha as necessidades, nós estamos de portas abertas para isso. E nós vivemos também de doações. Então, o Núcleo Esperança está ali no Jundiaí, nossa sede provisória, estamos lá há 14 anos provisoriamente. Mas agora vamos ter que crescer, vamos ter que sair de lá. Mas estamos ali na rua José Neto Paranhos, quadra J, lote 21, bem no início, quase esquina com a rua Visconde Taunaí, que vai para Santa Casa, ali a rua do Feirão do Jundiaí, quase esquina. Então, é na comecinho da rua José Neto Paranhos, quadra J, lote 21. O telefone lá é 3099-2304. 3099-2304. Você vai falar com a Selma e ela vai te encaminhar, vai te orientar como que a gente busca essa doação, o que você leva, se você quiser ir lá conhecer, né, todas as nossas dependências para saber como nós guardamos ali a roupa que vai para a criança. Nós temos ali um bazar permanente também. Nós separamos as roupas que ganhamos e um pouco fica ali num bazar permanente que nos ajuda no custeio ali de água, luz, ali, telefone, e também separamos roupas para levar para as crianças. Essas que vão para as crianças, você vai ver lá que está tudo ensacadinho, cheiroso, tudo bonitinho para levar para a criança. Alimento também, tudo bem condicionado, tudo tranquilo. Então, quem quiser nos ajudar, nos ajude dessas duas formas. Encaminhando quem precisa para nós atendermos e também fazendo a sua doação, porque nós vivemos, Deus se manifesta através de pessoas, né? Nós manifestamos Deus através da nossa vida e Ele se manifesta através de pessoas. Até tem pessoas que falam, qual é a função de vocês? Se mostrar de uma forma, no que diz respeito à fé, eu falo, a minha função é ser a resposta da oração de pessoas. É fazer com que aquele que orou pedindo a comida, uma coisa que me chamou muita atenção quando minha filha estava em tratamento foi uma menina de 12 anos, que ela ficou 68 dias internada e no dia que ela recebeu alta ela chorou porque ela não queria ir embora para casa. E eu fui conversar com ela, ela falou que não queria ir embora para casa porque em casa ela não tinha o que comer. Então no hospital ela tinha café, almoço, janta, lanche, tinha tudo numa boa. E em casa ela não tinha o que comer. Então, essa realidade a gente lida com ela todos os dias. Criança que não quer ir para casa porque o pai é agressivo, violento. Então, a gente tem que entrar também com intervenção em relação a isso. Então, o núcleo vive de pessoas que são resposta de oração na vida de pessoas que precisam. E agora nós vamos conseguir abranger o adulto. Estou muito feliz com isso. Estou muito feliz, muito grato a Deus por isso, por pessoas que estão se envolvendo com isso, para que a gente possa estender esse apoio que o núcleo faz, pelo menos de alguma forma, para toda a sociedade, né, para o adulto também. Estou muito feliz com isso. A proposta é, através da comunicação, buscar ajudar pessoas como o Valber, projetos como os do Valber. Nesse projeto do portal do Valber, nessa grande notícia que ele deu aqui agora há pouco, nós temos a grata satisfação de dizer que nós temos parceiros do nosso Alto Astral, junto com o Valber, para fazer com que essa coisa aconteça. Então, queria agradecer esses parceiros aqui no nosso programa, no Alto Astral no 14, que está junto com o Núcleo Esperança nessa proposta, e eu acho que 2018 isso vai ajudar muito a comunidade anapolina. Então, União Evangélica, muito obrigado, Hospital Evangélico,
o Plameg, que entenderam essa proposta, estão junto com o Valber nesse projeto dele, do portal, do cartão, que a gente entende que isso é muito importante. Obrigado, Verano. Valber, obrigado, viu? E que bom que existem pessoas. Obrigado, que bom Verano. que existem pessoas como você, viu, Valber? Obrigado. E quem nos ajuda, na verdade, são vocês. Tá certo? Obrigado, Bom, obrigado pelo carinho. E vamos então agradecer, né, José Val? Além dos que você citou, que estão na relação aqui, os nossos parceiros, apoiadores culturais, né, sem os quais não seria possível, né, esse programa ir ao ar. Canal 14 NET. Apoio Cultural. São eles a Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, também Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, a Uni Evangélica, também Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbante JK, também Laboratório Modelo, BRG Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi, também Centro-Norte Goiano. Se você quer acompanhar nossos programas, entrevistas, a gente tem outros canais de comunicação. O YouTube, por exemplo, programa Alto Astral no 14. Você acompanha todas as entrevistas. E essa do Valber já é a 16ª, né? A gente vai chegar na 16ª edição. Também no Instagram, @AltoAstralSaúde. Tem um site também, o www.altoastraltv.com. E no Facebook, programa Alto Astral no 14. Também José Val Alto Astral, minha página também, Guilherme Verano. A gente pega e passa as mensagens lá. José Val, mais uma vez, muito obrigado. E o Valber também. Obrigado, Tá Verano. certo? Então, dessa forma, a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.